Olá, tudo bem? Hoje a gente recebe Johnny Pereira, médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia e atua como médico do esporte do Cuiabá Esporte Clube. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Repórter MT. Eu agradeço o convite e fico muito feliz em estar aqui para a gente poder conversar e esclarecer algumas dúvidas aí. Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos, aproveitar que você está uniformizado e já vamos começar falando sobre a sua atuação como médico do esporte. Eu tenho uma curiosidade, como que é ser médico do esporte, a rotina, o dia a dia e uma outra coisa também, se você fica bravo quando algum adversário vai lá e machuca o seu atleta que vai te dar trabalho bastante durante a temporada. Fico assim, a nossa rotina é bastante puxada, né? A gente não tem muito... não tem folga, né? O futebol acontece todos os dias, né? Toda a semana é cheia sempre. Então, mesmo que um time não esteja jogando um campeonato que acontece nos meios de semana, como Copa do Brasil e a Sul-Americana, a Libertadores, enfim. No nosso caso, a gente está só no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a gente tem treino todos os dias. Geralmente, às vezes, o elenco tem um dia de folga na semana, dependendo do calendário. Mas nesse dia de folga sempre tem alguém lesionado e a gente também está à disposição do clube durante todo o tempo. Então, o nosso dia a dia é bastante corrido, a gente está sempre em função do clube, mas é bastante gratificante também, porque a gente trabalha numa área que é um pouco diferente do hospital, né? Que a gente é acostumado, a gente estuda e se forma para trabalhar no hospital. E no hospital a gente lida com quem está doente, com quem não quer ir ao hospital. E no esporte não, no esporte a gente lida com pessoas que estão saudáveis e que precisam melhorar a performance. Então é um outro olhar, uma outra abordagem que a gente tem sobre o indivíduo como um todo. Então é bastante legal fazer parte de... E a gente olhando esse futebol moderno, que é mais tático, bastante força física, e esse calendário que muitos treinadores aqui no Brasil reclamam demais do calendário, sim, principalmente quem é treinador europeu, que vem atuar e trabalhar aqui no Brasil, acha muito puxado esse calendário. Sim. E eu acho que para o desempenho de um time, o sucesso dele num campeonato, principalmente o brasileiro, que é de pontos corridos, além do talento, da qualidade dos jogadores, esse estilo de jogo que a gente vem vendo nas equipes, a parte física, o tratamento médico é fundamental para o sucesso de um planejamento dos times, né? Sim, com certeza, muito boa essa pergunta. A gente trabalha, a principal valência física que a gente trabalha é a força, né? A gente tem essa questão do brasileiro ter o gingado, né? O futebol de origem, de nascença, ele nasce com talento para o futebol, mas o futebol evoluiu e hoje em dia só o talento não é suficiente. Então você pode pegar o jogador mais talentoso, se ele não estiver forte, ele não vai performar no futebol moderno. Então a gente tem um exemplo clássico, assim, que muitas vezes as pessoas entram lá no Google e acabam vendo uma matéria que viralizou algumas vezes aí sobre os jogadores do Bayern de Munique. Os caras como entram e como saem do Bayern de Munique. Então os caras entram franguinho e saem todos fortes pra caramba, porque eles trabalham bastante essa questão da força física. E a nossa visão do nosso departamento de saúde do Cuiabá, a gente não chama nem de departamento médico, porque não é só o médico quem toma as decisões, o médico é uma rodinha ali da engrenagem. Então a gente é uma equipe multiprofissional que é o departamento de saúde e a nossa visão é voltada para o treino de força. Então, às vezes, o atleta de futebol ele não gosta muito de fazer força, mas a gente tem que convencer, explicar para ele a importância do treino de força pro futebol e em alta intensidade. Então, a força é a valência mais importante para o futebol e também para outros esportes, né? Se a gente for pensar no cara que só corre na avenida, o cara vai para a BR correr, e se ele não fizer um treino de musculação e fortalecer, ele não vai performar da maneira correta. Ele não vai performar assim na expectativa que ele pode ter, ou que o corpo dele poderia render, se ele só correr. Se o cara joga vôlei e não fizer um fortalecimento, ele não vai performar. Se o cara pratica alguma luta, não fizer fortalecimento, ele não vai ter performance. Então, dentro de cada especificidade, o esporte como um todo requer treino de força. Então, o futebol moderno
O futebol demorou um pouco para chegar nisso, né? E o futebol que é chamado de moderno hoje é um futebol que trabalha muito essas valências de força e também de potência, né? O cara ter explosão muscular, ele ter arrancada, ele trombar em alguém e conseguir se manter na posição. Então, a nossa visão dentro do Cuiabá é treino de força, principalmente. Agora, pegando para o esporte amador, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão praticando atividade física e estão levando muito a sério algumas modalidades esportivas, né? Antigamente a galera só ia bater aquela bolinha no final de semana, ou vôlei e tal, basquete nem tanto, mas a gente percebe o crescimento de várias modalidades e que a prática do esporte vem fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, tem a galera que gosta do crossfit, que gosta de luta, vôlei, futevôlei está crescendo bastante, beach tênis agora. Sim. Eu, para ser bem sincero, eu estava jogando beach tênis, a raquete ela não é tão pesada, a bolinha não tem tanta resistência, e aí eu cheguei a ter lesão de ombro, a machucar, de colocar uma força muito forte em dois objetos que não tinha tanto peso e nem tanta resistência com o ar, né? Sim, sim. O que você pode aconselhar essa galera que está praticando esporte, a galera que está se jogando no esporte, muito pela questão da saúde, qualidade de vida e um estilo novo de vida que a gente vê nas redes sociais, a galera todo mundo postando, vai correr, vai fazer aquilo, vai fazer aquela outra atividade, mas acho que também vive-se um momento de cuidado, né? Porque por mais que você seja um atleta amador, se machuca como atleta profissional e não vai ter um departamento de saúde para cuidar dele. E vai ter que trabalhar no dia seguinte. Exatamente, aí que é o pior, trabalhar no outro dia. Eu vejo isso com uma alegria muito grande, uma esperança até de que as próximas gerações sejam melhores que a nossa geração. Porque a gente está vendo que está aumentando um pouco, de certa forma, muito influenciado pelas redes sociais. Sim. As pessoas estão praticando mais exercício físico. Estão conhecendo outras modalidades. Exato, estão conhecendo outras modalidades. Mas a gente ainda é um país de obeso. O Brasil é um país de obeso. O Brasil, a nossa sociedade ocidental, ela é obesa, né? E a gente tem aí em torno de 30%, tem uma previsão que nos próximos anos em torno de 30% da nossa população vai ser de pessoas obesas. Cuiabá é uma das capitais mais obesas, né? Obesas. Isso tem muito a ver com a americanização, né? Do fast food, comidas de qualidade ruim, enfim. Mas sabor bom, né? O sabor é bom. E a falta do exercício físico. E aí, beleza, a gente está começando a virar um pouquinho essa chave e está nas nossas mãos, principalmente nós que somos educadores, né, na área da saúde, a gente está nas nossas mãos mostrar para as pessoas que elas podem sim treinar. O esporte ele é bem-vindo para qualquer pessoa, inclusive quem tem alguma doença, quem tem algum problema de saúde. Se você passar por uma consulta médica e for avaliado, você vai ver quais são as suas restrições, você vai poder praticar a sua atividade física. A recomendação que eu faço para as pessoas que estão começando, né, como você disse, foi a pergunta inicial, as pessoas que estão fazendo novos esportes, às vezes sentem uma dor, sentem um desconforto, é a mesma que a gente usa com os profissionais, fortalecimento muscular. E aí a gente vai precisar ter especificidade. Se eu gosto de pedalar, eu preciso fortalecer principalmente o meu core, a minha lombar e, logicamente, as minhas pernas. Se eu gosto de luta, eu preciso fortalecer de acordo com a luta que eu vou praticar. Se eu gosto do beach tênis, eu tenho que ter uma cintura escapular forte. Porque se eu tiver com algum problema, com algum desequilíbrio, algum desbalanço muscular, a lesão vem. As principais lesões no esporte, seja no futebol, que é a área que eu trabalho mais, ou em qualquer outro esporte, as principais lesões são lesões musculares. Às vezes a gente pensa que o futebol é um esporte de contato, tem muita pancada, mas em torno de 30% a 40% das lesões do futebol são lesões musculares que acontecem geralmente com o atleta correndo sozinho. Ele não teve uma pancada. Às vezes ele tem uma sobrecarga, às vezes ele tem um desequilíbrio muscular, às vezes ele tem um treino um pouco mais intenso, às vezes ele teve uma performance um pouco maior em uma partida, em um jogo, e aí ele não se recuperou adequadamente. Tem uma série de coisas que podem causar, mas a lesão muscular é a principal lesão entre qualquer esporte, né? Então, e como a gente previne lesão muscular? Fazendo um trabalho de base. E o trabalho de base é treinando a principal valência física que existe para o esporte, que é a força.
Então, a gente acaba voltando muito no primeiro ponto. Né? Tem uma frase que eu gosto de usar que é assim, a força, a musculação é a mãe de todos os outros esportes. E realmente, você não vai precisar ir para a academia e virar bodybuilder. Mas você, dentro do que você quer praticar, a musculação tem que se encaixar em algum momento da sua vida. Porque é a força que vai te proteger das lesões. Ou seja, você já me respondeu uma pergunta que eu ia te fazer agora. Se a musculatura bem fortalecida, ela previne outras lesões, você já me respondeu. Sim. Mas agora, para quem busca essa alta performance ou melhorar cada vez mais a performance, mesmo sendo um atleta amador, seja na pedalada, no esporte, na corrida, que está em alta também, qual que é o caminho para isso? Legal. O caminho é o seguinte, a gente precisa, antes de começar qualquer esporte, fazer uma avaliação geral. Que ninguém faz. Ninguém faz. Principalmente do cardio. A pessoa só vai lá e começa. Então, a gente teve agora a pandemia, que foi uma catástrofe mundial, né? E aí a gente teve, logo depois da pandemia, um aumento considerável de pessoas jovens, na faixa dos 30 aos 40 anos, até um pouco mais novas até, tendo eventos cardiovasculares. Aí começou umas fake news, foi a vacina, foi não sei o quê, foi a Covid. É uma coisa que ainda está sendo investigada, mas a princípio tudo indica que foi uma reação, enfim, à inflamação exagerada que a Covid trouxe, enfim. A pandemia de Covid trouxe como, entre tantas coisas ruins que ela trouxe também uma epidemia de eventos vasculares. E muitos jovens começaram a ter eventos vasculares. O que seria isso, doutor? Só para a gente deixar claro. Infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, AVC, né? O cara teve um problema cardíaco, né? Basicamente. E a gente teve alguns casos, inclusive, de atletas de ponta que tiveram alterações na morfologia do coração, na estrutura do coração. Então, seja no ponto em que gera o impulso elétrico que vai correr pelo músculo cardíaco, seja também nas vias de condução desse impulso, a gente teve alguns problemas, alguns atletas, né, que tiveram essa mudança. E o principal exemplo foi o Eriksen, jogador lá da Dinamarca, que teve aquele evento que foi traumatizante, que o mundo inteiro assistiu, né? Mas a gente, como teve o do Eriksen, que ele estava com todo o suporte ali, sobreviveu. Se você tiver num campinho de várzea aqui que já aconteceu, né, vai acontecer e você não vai ter muita oportunidade de sobreviver. Então a gente recomenda que seja feito um check-up cardiológico antes de começar qualquer tipo de esporte. Mas eu já faço há tanto tempo. Então marque um check-up e faça um check-up cardiológico básico para você avaliar o seu eletrocardiograma, você avaliar o seu ecocardiograma e também um teste ergométrico, para ver se o teu coração está em condições de suportar as cargas que você pretende fazer. E aí depois sim, partir para um profissional de educação física, porque esse profissional é o mais habilitado a prescrever exercícios. É ele quem vai dizer se o ângulo que você faz o exercício está correto ou não. É ele que vai corrigir a tua postura para você não ter dores musculares depois. É ele que vai te ajudar a melhorar a sua performance de uma forma mais saudável. Então, o médico para fazer a avaliação inicial e o profissional de educação física para prescrever os exercícios que você precisa dentro do esporte que você pratica. Só para a gente trazer a informação aqui, que o doutor citou, o Eriksen ele sofreu uma parada cardíaca, né, durante o jogo contra a Finlândia em 12 de junho, ano passado, né? Foi ano passado. Do ano passado, pela fase de grupos da Eurocopa, ele representando a Dinamarca e enfrentar a Finlândia, e aí acabou tendo essa parada cardíaca, e como o doutor falou, essa imagem chocou o mundo, né? Isso. E até nas divisões principais a gente já teve casos de jogadores que teve o caso no São Caetano em 2004, do jogador do Serginho, né? O esporte traumático, né? Assim, uma imagem fortíssima, porque o esporte é alegria, né? Não combina com o esporte. E esse evento do Serginho, inclusive, serviu para a gente aprender muita coisa, porque o futebol não estava preparado até então, principalmente o futebol brasileiro, para um evento tão traumático como esse. E hoje a gente tem toda uma estrutura em torno de um campo, num jogo profissional, para evitar com que coisas desse tipo aconteçam. Mas isso eu estou dizendo do profissional. Se a gente for
no peladão que rola aqui todo ano, não vai ter, né? De certa forma vai ter alguma coisa. Então, quem está ali jogando, seria interessante que fizesse uma avaliação anual, sim, né? Para evitar ter esse tipo de susto aí. Bom, doutor, agora partindo um pouquinho da sua especialidade, que é a microcirurgia e cirurgia de mão também, né? Uma outra coisa, antes de a gente falar sobre a questão da cirurgia de mão, vou contar um episódio que aconteceu comigo rapidinho. Fui jogar bola, tava jogando bola e tal. Inclusive, Boa Morte, eu estava nesse jogo. Boa Morte, que é assessor de imprensa do Cuiabá, que é meu amigo pessoal. Nosso Hobby Gol. Meio perna, ele é meio perna, mas tá mascaradinho. Tudo bem. Mascaradinho, Mas, enfim, eu dei um tiro para pegar a bola. Tava empolgado, né? Tinha emagrecido, tava fazendo musculação. E olha, eu vou trazer esse episódio, doutor, porque ele é muito importante. Olha só, eu dou um tiro para pegar a bola. E eu tava tão empolgado, querendo jogar, querendo correr. Aí a bola sai da jogada, em vez de eu dar as passadas reduzidas para frear, o que eu fiz? Freiei de uma vez, senti uma fisgada. Eu nunca paro de jogar. Só que como eu estava vindo, tinha emagrecido, estava treinando, fazendo musculação, daí você começa a ter um cuidado maior com o seu corpo. Eu disse assim, quer saber? Vou parar um pouquinho, não vou jogar mais não, porque eu senti uma fisgada assim, mas estava normal, de boa. Chego em casa de noite, deito, durmo, o corpo esfria, começo a sentir um incômodo. Isso na lombar? Não, aqui nas costas. Nas costas. No meio das costas, no meio das costas. Aí deito lá, tal, dá 4 horas da manhã, surtado de dor, não consegui ficar em pé. Para eu ficar em pé, eu tive que colocar a mão na parede e engatinhando, até conseguir, fui direto para o hospital. Cheguei lá, fiz um exame, não lembro qual foi, se foi raio-x, se foi tomografia, não lembro qual foi. Sabe o que tinha acontecido comigo? Eu tinha feito uma fissura, eu acho um T4. Sim, na vértebra torácica. Na vértebra. Feito uma fissura. Um movimento de desaceleração. Por pouco o líquido sinovial não saiu e eu poderia ter tido uma hérnia, cara. E o cara falou assim, perigosíssimo. E sozinho, só no movimento de freada. Sim, então... Isso faltava musculatura porque, tipo assim, eu tava com excesso de peso. E daí eu perdi peso. E aí a musculatura não estava tão forte. Pode ser sim. Pode ser, de repente, algum desequilíbrio que tivesse acontecendo ali naquele momento, né? Mas, cara, o esporte em si, ele anda junto com a lesão. Tem coisa que mesmo você forte, você bem treinado, a lesão vai acontecer. Então, às vezes, dependendo dessa tua lesão, ela já iria acontecer. Entendi. Dependendo, ela já estava ali, não foi só a freada, exatamente. Porque parece ser um movimento de não tão traumático assim para causar um evento desse, né? Já devia ter alguma predisposição. Então, não só... Às vezes, o atleta mais bem treinado pode acontecer de se machucar também, porque faz parte do esporte, né? Eu falo assim para alguns pacientes que às vezes falam, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar é o CrossFit, né? Muita gente tem preconceito com CrossFit porque diz que faz muita lesão. Eu pratiquei CrossFit 2 anos, muitos anos atrás, e tive lesão também no CrossFit. Mas eu pratico jiu-jitsu há 9 e o jiu-jitsu é um esporte que eu faço quase todo dia, já tive lesão no jiu-jitsu. Jogando bola, tive lesão também. Quer dizer, você vai se expor a lesão o tempo todo no esporte. Às vezes você só vai correr no parque e vai fazer uma lesão, tá? Só que você está trocando uma lesão muscular, que você vai resolver rápido com fisioterapia. Por uma vida sedentária. Exatamente. Não, eu não quero ter lesão. Que beleza, vai te dar problema teu cardíaco, coração, teu colesterol, então você está trocando. Ok, eu não vou ter lesão agora, na faixa dos meus 30 e poucos, 40, 50 anos, mas com 60, 70 eu vou infartar. Ou seja, problema você vai ter, você escolhe qual problema você vai querer lidar. E qual é mais fácil de tratar, né? Se você tiver um problema muscular, você vai na fisioterapia, resolve. E eu acho que esse meu episódio eu contei até para trazer o gancho, doutor, que eu acho que assim, a seriedade com que você encara as lesões, né? Isso é muito importante, né? De você encarar com seriedade as lesões. Né? Com certeza a gente precisa valorizar, né, as lesões, porque cada pessoa sente de uma forma diferente. A percepção de dor ela é diferente entre os indivíduos, né? Então, se eu tenho uma lesão de menisco no joelho e vivo bem com ela, corro,
faço meus treinos e faço tudo com ela. Às vezes você pode ter uma lesão de menisco mais leve que a minha e não conseguir fazer nada. Sim. Né? O teu joelho incha, você sente dor Porque o não tempo trata. todo. Porque a tua percepção de dor pode ser diferente da Entendi. minha. Então, às vezes, eu olho um exame de imagem e falo, que lesão sem vergonha essa aqui, lesão minúscula. Aí vejo o paciente, ele está acabado. Né? Então, a gente tem que valorizar essa lesão minúscula para tratar o paciente que está tendo que é ele que está no corpo dele. Né? É ele que sabe o resultado que essa lesão está causando. Sem a gente estender muito, Ronaldo Fenômeno. Disseram que ele não ia mais voltar a jogar bola. E ele foi campeão mundial. Não é fenômeno à toa. Né? Doutor, agora sobre mãos. Eu acho que é muito importante a gente falar, porque a mão da maioria das pessoas é o principal instrumento para você... Para a vida, né? As garras são fundamentais e para o trabalho também. Sim. Você que é especialista nisso, hoje, nessa era da comunicação digital, pessoas digitando o tempo todo e tal, quais são os riscos e como evitar alguns problemas, doutor? A mão ela é fundamental para a gente, né? Quando eu escolhi fazer a especialidade de cirurgia da mão, algumas pessoas falaram assim, cara, mas você vai estudar tantos anos para ficar cuidando só de mão, não é possível, né? E realmente a mão ela é fundamental, como você disse, no nosso dia a dia, e a mão ela é um órgão também sensitivo, né? Às vezes você vê uma coisa, mas você precisa tocar aquela coisa para perceber o que você está vendo, né? Então a mão é também um órgão sensitivo e a mão também é um órgão do nosso sistema de comunicação. Sim. Eu falo com as mãos o tempo todo, eu gesticulo, eu mostro isso. Se eu estiver falando aqui com o braço cruzado, eu estou mostrando que eu estou nervoso. Se eu estiver falando com a mão, eu estou mostrando que eu estou mais tranquilo. Enfim, a mão é um órgão também de comunicação. E a mão ela tem uma função no nosso corpo de fazer a gente se comunicar com o mundo e fazer a gente ter as funções básicas, né? Se limpar, fazer força e tudo mais. Com a vinda dos aparelhos eletrônicos, de uma maneira geral, principalmente o celular, que a gente está com ele o tempo todo, a gente começa a ter algumas inflamações, principalmente por movimento de repetição, né? E essas inflamações, elas estão principalmente no dorso da mão. A gente tem 6 túneis aqui, e dentro desses túneis passam tendões, são túneis osteofibrosos, são chamados, né? E aqui nessa região próxima aqui ao polegar, é o primeiro túnel osteofibroso, ele vem para a base do polegar. São 2 tendões que tem aqui e eles passam num espaço pequenininho, anatomicamente falando, né? Então é um espaço minúsculo que 2 tendões estão ali dentro. Quando eu pego o meu celular e estou aqui digitando o tempo todo, eu estou o tempo todo recrutando esses 2 tendões. Entendi. E aí começa a roçar um no outro ali. Começa a inflamar e começa a causar dor, principalmente na base do polegar. Isso tem um nome, é uma tendinite, uma tenossinovite chamada de Quervain. Se for nessa região mais dorsal, às vezes a pessoa que digita muito aqui no computador, na tecla, a gente vai ter também outros tipos de tendinite, de inflamação. Alguns tendões podem sofrer luxação, né? Às vezes o cara que segura muito o celular aqui, ó, principalmente na base aqui do 5º dedo, ele está forçando essa região, tendão extensor lunar do carpo. Então, a vinda do celular facilitou muito a nossa vida, mas ela força um pouquinho as nossas mãos. Então a gente precisa estar sempre trocando, cara. Troca de mão, digita diferente, vai catando milho aqui, igual o pessoal antigamente fazia, né? Para evitar que você fique forçando sempre o mesmo local. Para quem trabalha no celular o tempo todo, né? Com a pandemia começou venda online, todo mundo vendendo online. Às vezes você trabalha digitando o tempo todo. Então a gente recomenda, pelo menos a cada 2 horas, parar um pouquinho, fazer um alongamento nesses tendões, né? Tanto para fletindo aqui o punho, estendendo os dedos também, porque aí você consegue melhorar a vascularização nesses tendões e também diminuir a chance das inflamações. O senhor comentou que hoje estava fazendo uma cirurgia, era cirurgia de mão? Hoje eu fiz 3 cirurgias de mão. E quais foram os motivos, exatamente esse de uso celular, a pessoa teve algum problema, e se está aumentando a quantidade de correções através de procedimento cirúrgico? Sim. E a razão disso? Então, geralmente esses problemas que eu estava explicando sobre as tendinites, eles são resolvidos com um tratamento que a gente chama de conservador, que é a fisioterapia, né, junto com ganho de mobilidade. Geralmente não precisam cirurgia. Quando é nesse primeiro compartimento extensor, que eu falei, o de Quervain aqui pode precisar de cirurgia.
Mas hoje não. Hoje eu estava operando, eu dou aula, né, na residência de ortopedia. Aí eu estava com os alunos hoje, a gente estava fazendo fraturas. E como é o Hospital do SUS, a gente estava fazendo fraturas antigas, né? Então a gente teve um caso de um senhor que teve uma lesão há 2 anos, uma lesão ligamentar na mão. Ele caiu com a mão estendida, fez uma lesão ligamentar e essa lesão evoluiu para uma artrose muito grande do carpo e a gente teve que fazer um procedimento que foi um procedimento para tirar a mobilidade do punho dele e melhorar a dor, devolver força. Ele trabalha carregando e descarregando caminhão, então ele precisa ter força. Então a gente tirou a mobilidade do punho, ele vai ter um punho aqui numa extensão de 30 graus, mas os dedos móveis, livres e bastante força na mão. Então a gente fez uma artrodese carpal. A outra foi um túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano nessa região, muito comum em mulher, principalmente pós-menopausa. Uma cirurgia relativamente simples, né? E a terceira, um paciente, uma catástrofe, o cara fez uma fratura, ele bateu de moto num caminhão e fez uma fratura gravíssima de punho, e aí foi um fixador externo para ganhar, proteger partes moles, ganhar comprimento, e aí depois a gente vai ter que fazer uma segunda cirurgia nele para corrigir de maneira definitiva ou partir para artrodese, porque realmente o caso dele foi muito grave. Então, essas 3 foram as 3 de hoje. Mas no nosso dia a dia, a gente lida muito com doenças causadas pela modernidade, o que você estava falando. Então, o nosso dia a dia é isso, tendinite, inflamação de tendão, de punho, de geral, né, de cápsulas articulares. Esse é o nosso dia a dia. E principalmente num acidente, numa queda, a mão ela é também um mecanismo de defesa, né? Você usa a mão para se proteger e acaba lesionando. A dica é, então, cuide das suas mãos. Doutor, com certeza. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bate-papo muito interessante, esclarecedor. Fique à vontade para falar trazer suas considerações finais e te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. A consideração final que eu faço é o seguinte: a gente, como eu disse aqui durante a nossa conversa, a gente está caminhando para se tornar uma sociedade de obesos, né? A gente está caminhando para uma sociedade de sedentários e a gente precisa mudar isso de alguma forma, né? A gente precisa cuidar do nosso estilo de vida. As principais doenças hoje são relacionadas ao estilo de vida, seja o sedentarismo, a obesidade, que estão juntas, né? O alcoolismo, o tabagismo, né? E o estresse. O cara que é depressivo, o cara que se estressa muito, não para, não descansa. Então, são as doenças do estilo de vida. E essas são as doenças que mais matam no mundo hoje. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, né? E não só de um pequeno fragmento. O pequeno fragmento do corpo que eu cuido, a pequena parte do corpo que eu cuido é a mão. E o cuidado com as mãos que eu recomendo é a gente cuidar da posição das nossas mãos e do uso contínuo dos aparelhos eletrônicos. Mas eu acho que o principal de tudo é isso, a gente buscar qualidade de vida através do movimento. Nosso corpo foi feito para se movimentar, a gente evoluiu, né? Ao longo da história, nosso corpo evoluiu para o movimento. A gente não foi criado para pedir iFood. A gente foi criado para correr atrás da caça, matar, preparar e comer. Então, se eu pedir iFood e comer, toda a energia que eu ia gastar correndo atrás da caça vem para as minhas artérias, para as minhas veias, para o meu coração e vem arrebentar com a minha vida. Então, a gente precisa de movimento. Essa é a mensagem final que eu deixo. E né, Gordo, para a gente fechar aqui... E tem gente que é tão cara de pau mesmo assim, que o iFood chega, não quer nem descer para lá. Que leva lá em cima. O entregador tem que ir lá levar. Dá uma briga. Aí não dá, pô. Verdade. Pô, show de bola. Muito obrigado pela tua audiência. Cuide das tuas mãos, faça atividade física e se pedir comida delivery, no mínimo desce, se você mora em prédio, para buscar a comida. Sem sedentarismo. Tchau. Valeu.